Glória a Deus. Amém, amados. Graça e paz a todos. Que Deus abençoe a todos. Receba essa manhã a presença de Deus na vida de vocês. Sejam abençoados. E parabéns para todos os papais. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Amados irmãos, eu quero aproveitar a ocasião e convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no texto tema desta campanha, para nós meditarmos na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Glória a Deus. Diz-nos assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Orar à parte. Chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. A quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Glória a Deus. Fala assim comigo: Senhor meu Deus, a tua palavra é a semente, o meu coração é a boa terra. Que esta semente caia em boa terra, para que germine e dê muitos frutos, em nome de Jesus. Amém, amados. Deus abençoe. Aleluia. Vamos à palavra de Deus. Amados irmãos, eu estou ciente que esta igreja é uma igreja conhecedora da palavra de Deus. Eu entendo que para entregar a comida para esta igreja, tem que ser feita no fogão a lenha, que é mais demorado, né? E fica muito mais gostoso. Porque comida feita no micro-ondas, irmãos, é uma comida muito rápida. E tudo que você faz rápido demais, às vezes não fica bom, né? Ou às vezes não fica gostoso. E essa madrugada ainda era às 4 horas da manhã, eu não tinha conseguido dormir. Eu ainda estava meditando na palavra de Deus. Na verdade, eu deitei para dormir, mas a mente continuava meditando. Então foi uma dificuldade para mim dormir esta noite. Mas, graças a Deus, das 4 horas em diante conseguimos dormir. Acordamos agora pela manhã. E estamos felizes por estar aqui. Amados irmãos, o tema desta campanha é a quarta vigília. Todos nós sabemos que não só a noite está dividida para os romanos em 4 vigílias e para o povo judeu em 3 vigílias, como também o dia está dividido em 4 divisões. A Bíblia nos mostra de 4 divisões durante o dia. Por exemplo, nós podemos pegar a terceira hora do dia. A terceira hora do dia fala da primeira divisão do dia. Porque para os judeus, o dia termina quando o sol se põe, certo? E começa quando o sol nasce. Então, o dia começa praticamente às 7 horas, 18 horas, 7 horas da manhã. Aí você vai contar 7, 8, 9. Às 9 horas é a terceira hora do dia e é a primeira divisão do dia. Depois você conta 10, 11, 12. 12 horas é a sexta hora para os judeus e a sexta hora é a segunda divisão do dia. Aí você vai contar
uma, duas, três. As 3 horas é a 9ª hora. A 9ª hora é às 3 horas e é a 3ª divisão do dia. Aí você vai contar 4, 5, 6, 18 horas. Às 18 horas é a 12ª hora. E você vai encontrar, irmãos, a 3ª hora do dia em Atos capítulo 2, verso 15, certo? Você vai encontrar a 2ª hora ou a 2ª divisão do dia, que é a 6ª hora, quando Jesus esteve na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que houve trevas, desde a 6ª hora até a 9ª hora. Ou você pode encontrar em Atos 10, quando Pedro, ele sobe o terraço, diz a Bíblia, perto da 6ª hora. Depois vem a 9ª hora. A 9ª hora você pode encontrar em Atos 10, 3, quando Cornélio, o anjo se apresenta a Cornélio, a 9ª hora. Ou você pode encontrar em Atos capítulo 3, quando Pedro e João vai à oração, o templo, a oração da tarde, a hora a 9ª. E a 1ª hora, que é a última divisão do dia, você pode encontrar em Mateus capítulo 20 e o versículo 8. Em algumas traduções aí está dizendo, e pondo-se o sol. Em outras traduções está dizendo, chegando a noite, certo? E em outras traduções está dizendo, a 12ª hora. Assim está dividido o dia. Também vem a noite, começando às 18 horas, aleluia, até às 9 horas. É a primeira vigília, conhecido como a vigília da tarde. Ou em Provérbios capítulo 7, verso 9, aleluia, tarde do dia, o crepúsculo da noite. Depois vem, aleluia, a 2ª vigília da noite, que é a vigília da meia-noite. E à meia-noite nós temos várias referências bíblicas, várias passagens, falando de vários eventos que ocorreram, aleluia, à meia-noite. Depois vem a 3ª vigília, que é o cantar do galo, onde Pedro nega Jesus. E a 4ª vigília, que é das 3 às 6. Essa 4ª vigília, em Êxodo capítulo 14, verso 24, é chamado de a vigília da manhã. Certo, irmãos? E nós temos aqui nesta noite, citando aqui, uma vigília. Na verdade, está colocado aqui todas as vigílias. Cita aqui a 4ª vigília, mas está colocado todas as vigílias. Porque não existiria a 4ª vigília se não estivesse a 1ª, 2ª ou a 3ª vigília. Aleluia. Para os irmãos, para nós compreendermos o texto, nós temos que olhar o contexto. E a Bíblia diz que Jesus, ele saiu para o deserto, perto de Betsaida. E uma grande multidão acompanhara Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus curou alguns ali, pregaram a palavra de Deus. E observou que a multidão, irmão, estava faminta. Então Jesus agora vai fazer a multiplicação dos pães para cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aleluia. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que os maiores milagres de Jesus, os maiores manifestações de Deus, irmão, foi no deserto. Foi no deserto que Deus manifestou para a nação de Israel, quando num período de 40 anos, aleluia, esse povo vagou pelo deserto, e Deus se manifestou a esse povo com um braço forte. Aleluia, trazendo comida, providenciando água, aleluia, vestes, o cuidado de Deus, e etc. É no deserto que o povo aprende a ser dependente de Deus. Então Jesus leva o povo para o deserto. E ali Jesus realiza um milagre. Mas o texto vai dizer, em Marcos, no capítulo 6, versos 51, 52, que Jesus realizando a multiplicação dos pães, o coração dos discípulos estava endurecido. Então veja bem, nós começamos o texto da seguinte maneira. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Em algumas traduções vai estar dizendo, e logo obrigou
que eles entrassem no barco. Por que que Jesus obriga os discípulos a entrar no barco? Porque a Bíblia vai dizer que o coração dos discípulos estava endurecido, que havia incredulidade no coração dos discípulos. E todos nós sabemos que aonde há incredulidade, irmão, aleluia, te impede Deus de operar milagres. Jesus chegou na cidade de Nazaré, diz a Bíblia, e por causa da incredulidade do povo, na sua cidade natal, né, onde ele foi criado, por causa da incredulidade do povo, e principalmente dos seus irmãos, a Bíblia diz que Jesus não operou ali grandes sinais, por causa da incredulidade do povo, e principalmente dos seus irmãos. Jesus retirou. Então, a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam alheios. Os discípulos estavam incrédulos. E a pior coisa que tem é um crente que crê, um crente cheio do poder de Deus, que crê na manifestação do Senhor. Irmão, ficar perto ou junto de uma pessoa, glória a Jesus, que não crê, que tem dúvida. Então Jesus obriga eles a sair de lá. Dá-nos a entender que os discípulos não queriam sair. Porque quando a Bíblia diz que Jesus obriga, ordena, dá-nos a entender que eles não queriam sair, irmãos. Mas Jesus obriga e manda eles para onde? Glória a Jesus, atravessar. Manda eles ir para o outro lado, né? João diz que ele estava indo em direção a Cafarnaum. Marcos diz que eles chegaram a Genezaré. Quando chegaram, glória a Jesus, do outro lado. Então Jesus manda eles ir. A Bíblia diz que Jesus despede a multidão. Porque preste atenção. Jesus ele tem compromisso, irmão, de ensinar a multidão. Certo? Ele tem compromisso de ensinar e alimentar, como Jesus está fazendo aqui conosco esta manhã. Ele está nos ensinando, ele está nos alimentando. Por quê, pastor? Porque Jesus é o pão vivo. Aleluia, Jesus é o Logos, é a palavra que alimenta, glória a Jesus, a nossa alma. Então Jesus despediu a multidão. Só que com os apóstolos ele era mais severo. Com os apóstolos, que ele estava treinando para ser líder, ele era mais severo. A pregação de Jesus para com eles era mais dura. Então Jesus despede a multidão. E eu entendo na minha mente de pregador que Jesus ele estava entristecido. Porque nada pior para ferir o coração de Deus do que a incredulidade. A Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para nós agradarmos a Deus, nós temos que crer, nós temos que ter fé. Se os discípulos estavam com seus corações endurecidos, irmão, o Senhor se entristecera naquele momento, então ele sobe para o monte para orar. E a oração de Jesus, semelhante à oração de João 17, a oração sacerdotal que ele fizera sempre foi, aleluia, pedindo pelo povo. Porque a Bíblia diz que o Senhor está ao lado do Pai intercedendo por nós. Aleluia, para quebrar a incredulidade, para quebrar a dureza de coração. Imagino que Jesus sobe para o monte e ele começa, aleluia, a orar. Irmão, você já pensou, você esposo, o quanto é ruim quando você está correto e a sua esposa duvida de você e a sua esposa não crê em você ou vice-versa? Jesus estava com seu coração ferido. Então ele começa, aleluia, a orar ao Pai. E eu quero dizer aos irmãos que nesse momento aqui, a Bíblia diz que já era à tarde. Na verdade está tratando aqui da primeira vigília, a vigília da tarde, o crepúsculo da noite. Observa comigo que a Bíblia diz que já era tarde e Jesus sobe. E estava iniciando a noite. E a noite, figuradamente falando na Bíblia, irmão, as trevas, é hora de Satanás agir. Aleluia, é hora de Satanás. Quando você vai ler Lucas capítulo 22, verso 53, quando a corte pega Jesus lá no horto do Getsêmani, isso já estava na primeira vigília.
Foi numa quinta-feira à noite, segundo alguns historiadores, no mês de junho, mês de julho fazia muito frio. Eis o motivo porque Pedro aquentava fogo no pátio. E quando chega aqueles homens armados para pregar Jesus, Jesus disse assim: olha, todos os dias eu pregava para vós no templo e vós não lançasse mão de mim. Mas esta é a vossa hora, o poder das trevas. Aleluia. Então, quando se inicia a primeira vigília, irmão, está iniciando, na verdade, momento de angústia, momento de guerra. Porque é nesse momento de treva que os demônios saem para operar. Quando você vai ler o Evangelho de João, capítulo 13, verso 30, a Bíblia diz que Satanás entra em Judas. E Satanás entrando em Judas, Jesus diz: o que tens de fazer, faz logo. Nenhum dos discípulos entenderam, porque como Judas tinha bolsa, eles pensavam que Jesus estava dizendo para eles comprar o que comer ou repartir aos pobres. Mas a Bíblia diz que já era noite, quando Judas sai dali da última ceia e parte. Aleluia. Ou seja, então nesse momento aqui em que Jesus está indo para o monte, é momento de guerra, irmão. Quando a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Por que que a Bíblia diz o choro pode durar uma noite? Por que que a Bíblia não diz o choro pode durar um dia? Porque noite, na Bíblia, figuradamente, é momento de angústia. Aleluia, é momento de treva. É momento que os demônios estão operando. Jesus falou em João 9:4, que enquanto é dia, andemos na luz do dia, porque a noite vem em que ninguém possa trabalhar. Ou seja, vai chegar o momento das trevas, em que não podemos mais fazer a obra, em que não podemos mais pregar a palavra. E essa noite das trevas alcançou a Jesus quando começou o sofrimento dele no horto do Getsêmani. Então, na primeira vigília aqui, irmãos, aleluia, é momento de oração. Glória a Jesus, é momento de nós dedicarmos. Por quê, pastor? Porque está se iniciando, é o princípio de dores, na profecia de Mateus 24. A primeira vigília está falando do princípio de dores. E é momento de nós dobrar os nossos joelhos e orar e buscar ao Senhor. Nessa primeira vigília, aleluia, existem pessoas com o coração machucado por causa da incredulidade de outros. Talvez a esposa, por causa da incredulidade do esposo, ou vice-versa. Alguém que foi decepcionado por um amigo, aleluia, está nesse momento da primeira vigília em oração. Glória a Jesus, em tristeza, porque no horto do Getsêmani, na primeira vigília, a Bíblia diz que Jesus estava angustiado. Lucas chega a dizer que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. A primeira vigília, irmão, para nós, para a igreja aqui na terra, que é o princípio de dores, aleluia, não é fácil. Quantas pessoas que estão enfrentando os dias ordienos, esse momento, estão tristes, estão decepcionados, estão preocupados, porque está se iniciando uma luta, está começando no seu lar, na sua família, no seu trabalho. Aleluia. Então nesse momento é momento de nós retirarmos, estarmos a só e falar com Deus. Aleluia. A Bíblia diz que do monte Jesus está vendo os discípulos. E o vento começava a soprar. A segunda vigília está falando agora de combate. Para quem não sabe, vento na Bíblia, na profecia, fala de guerras. Daniel capítulo 7 fala dos 4 ventos que combatiam o mar grande. Apocalipse também no capítulo 7 fala dos ventos. E vento está falando de impeto, de guerra. Fala de exército, de combate. E observa que já na segunda vigília, que é a meia-noite, aonde ocorreu vários fatos na Bíblia, irmãos, o vento está combatendo contra o barco. Aleluia. Levando, a Bíblia diz que Jesus observou e viu que o barco já estava no meio do mar, açoitado. O vento aqui, nessa segunda vigília, ele faz 2 coisas. A primeira coisa, o vento ele vem, a tempestade, a luta vem para nos alongar de Jesus, para nos afastar de Jesus. Quantas pessoas que têm enfrentado vento, tempestade na sua vida,
e que você observa que antes estava aqui entre nós, e hoje você olha e não vê essa pessoa entre nós, porque o vento afastou essa pessoa. O vento levou essa pessoa para o meio do mar. O mar na Bíblia aqui simboliza as nações ímpias, simboliza o mundo. Isaías 57, verso 20, ou Apocalipse 17, verso 15, fala que simboliza nações, povos e línguas. Ou seja, o vento levou essa pessoa para o meio do mundo. Quantas pessoas que você olha e não vê mais? Aleluia, porque o vento levou. De repente tem pessoas aqui esta manhã que o vento está combatendo contra a sua vida, para afastar você da presença de Jesus. Aleluia, mas deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 11, verso 4, aquele que observa o vento, nunca semeará. O vento está batendo no seu barco, está tentando te levar para longe de Jesus, irmão. Você até está remando, mas o vento parece ser mais forte. Glória a Jesus, não olhe para o vento. Dentro desse mesmo texto, no capítulo 14 de Marcos, quando Jesus diz para Pedro, Jesus disse, Senhor, se és tu, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus disse, vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro desce e começa a caminhar sobre as águas como se fosse terra maciça. Mas observa que o vento estava soprando. Aí a Bíblia diz que Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo. Por quê, pastor? Porque Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento. O vento está, aleluia, soprando no seu barco para te alongar de Jesus. Mas Jesus não quer que você olhe para o vento. Porque quem olha para o vento fica impossibilitado. Quem olha para o vento fica intimidado. Quem olha para o vento, irmão, corre o risco de se aprofundar. Jesus não quer que olhe para o vento. O escritor aos Hebreus diz, portanto, nós também, irmãos, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos arrodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, aleluia, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra de Deus. Glória a Deus. Jesus não quer que você olhe para o vento, mas olha para Jesus esta manhã. Pastor Lindomar, o vento está me alongando de Jesus. Se você olhar para Jesus e não para o vento, você terá vitória. A segunda coisa que o vento fazia nessa quarta vigília, irmãos, o vento fazia os discípulos desobedecer, ou pelo menos tentar desobedecer a Jesus. Por quê? Porque Jesus disse, vai para o outro lado. Mas a Bíblia diz que o vento era contrário. Se o vento era contrário, isso quer dizer que o vento tentava jogar eles de volta para onde eles estavam. A Bíblia diz que eles remavam, mas o vento era contrário. Quantas pessoas aqui nesta manhã, que o vento que você está enfrentando na sua vida, é fazer você desobedecer a Deus. Você sabe que não pode. Você tem convicção que isso não pode, que isso é pecado. Você tem plena convicção. Mas o vento que você está enfrentando agora está fazendo, ou tenta fazer você desobedecer ao Senhor. E a Bíblia diz que a ira de Deus, ela vem sobre os filhos da desobediência. Aleluia. Então veja bem, irmãos. O inimigo, segunda vigília, ele procura te alongar de Deus, ele procura fazer você desobedecer a Deus. Talvez tenha pessoas que estejam assim. A terceira vigília, a Bíblia diz que é o cantar do galo. E no cantar do galo, a Bíblia diz que Pedro, glória a Jesus, nega ao Senhor. Pedro, quando viu o sofrimento de Jesus, irmãos, como Jesus havia dito, Pedro então nega Jesus. Glória a Jesus. Devido o vento bater forte, a afronta do diabo, Pedro se intimida e nega Jesus. Preste atenção nisso daqui. O medo é uma arma potente do diabo. Quando ele coloca medo em você, ele neutraliza você. Medo na Bíblia é traduzido também como timidez. Deus falou para Gideão, Gideão, fala que os tímidos aí,
os covardes, pode voltar. Então, quando o inimigo consegue colocar medo em você, medo também fala de dúvida. Certo, irmãos? Quando ele consegue colocar medo, ele neutraliza você. Quantas pessoas deixaram de fazer grandes coisas, aleluia, por causa do medo? Quantas pessoas ainda não conseguiram alcançar grandes coisas por causa do medo? Glória a Jesus. A quarta vigília eu quero trazer aqui rapidamente, em 3 pontos. O que aconteceu na quarta vigília? Porque afinal de contas, nós estamos aqui nessa campanha falando sobre a quarta vigília. Na quarta vigília, o primeiro ponto que nós observamos aqui, Jesus ele desce do monte, a Bíblia diz que na quarta vigília. Marcos vai dizer perto da quarta vigília. E a Bíblia diz que Jesus vai andar por cima das águas. Por que Jesus, pastor Lindomar, anda por cima das águas na quarta vigília, porventura não tinha barco? E eu vou explicar. O primeiro ponto é quando Jesus, na quarta vigília, é quando Jesus desce do monte. E Jesus vai andar por cima das águas para quebrar a incredulidade dos discípulos. Aleluia, porque os discípulos ainda estavam confusos. E Jesus agora ele se manifesta o seu poder mostrando para os discípulos quem verdadeiramente era ele. Jesus é perito em quebrar dúvida. A dúvida não funciona com ele, irmãos. Glória a Jesus. Se tem alguém aqui nesta noite, que o teu coração está duvidoso acerca de qualquer coisa no reino de Deus, acerca da palavra de Deus, prepare, porque Jesus veio aqui esta manhã, aleluia, para quebrar dúvida e se mostrar um Jesus, um Deus poderoso, que pode com as águas e com os ventos. A Bíblia diz que Tomé tinha dúvida. Os discípulos disseram assim: Tomé, nós vimos o mestre. Ele diz: eu? Acredito não, rapaz. Eu não acredito se eu não ver o lado. Se eu não colocar não ver o lado e não ver o sinal dos cravos nas tuas mãos, eu não acredito de forma alguma. Passa-se uns dias, Jesus se apresenta agora aos discípulos e Tomé está lá. Jesus diz: Tomé, põe a mão aqui no teu lado, veja, e olha as marcas, e seja crente, não incrédulo. Jesus estava quebrando, irmão, aleluia, a dúvida de Tomé, porque Tomé estava duvidoso. Lembra de Marta na ressurreição de Lázaro? Marta diz assim: Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. Jesus diz: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ela está dizendo: sim, Senhor, eu sei, na ressurreição do último dia. Marta estava duvidosa. Jesus diz: vou quebrar a dúvida. Aleluia. Nesta manhã é uma manhã de Jesus tirar dúvida, de Jesus quebrar dúvida. Aleluia, de Jesus limpar corações, irmão. Não sei se vocês sabem, mas a Bíblia diz em Romanos 14, 23, que tudo que é dúvida é pecado. Bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo naquilo que ele aprova. Porque se tem dúvida, diz a Bíblia, ele peca. Aleluia. Jesus quebra dúvida aqui nesta noite. E os judeus que estavam ali no enterro? Não podia esse que abriu os olhos do cego fazer com que esse não morresse? Aí Jesus vai ressuscitar lá, Jesus diz: Pai, eu bem sei que tu me ouves, mas tenho dito isso por causa da multidão que está, em outras palavras, por causa dos incrédulos que estão em redor. E tendo dito esta palavra, disse: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Lázaro levantou. Glória a Jesus, saiu do sepulcro e todos ficaram maravilhados. O que eu aprendo aqui nesta manhã, glória a Jesus, que tudo quanto é dúvida que o inimigo tem procurado colocar no teu coração, quando colocou no coração de Eva a dúvida cega do que Deus havia ensinado, Jesus nesta manhã ele vem quebrar dúvida, ele vem limpar o seu coração, ele vem limpar a sua mente. Para quê, pastor Lindomar? Para que ele possa trabalhar na sua vida, para que ele possa fazer mudança na sua vida. Aleluia, uma vez mais a glória dele ser manifestada na sua vida. O segundo tópico aqui é Jesus caminhando sobre as águas, irmãos. E como eu disse, estava ali o vento e o mar. O vento simboliza guerra, certo?
Mas quando Davi venceu o gigante Golias, está escrito lá, irmão, no capítulo 18, que Davi diz assim: eu vou provar para todo Israel que não é por lança, não é por espada, não é por escudo que se vence uma guerra, porque do Senhor é a guerra. Certo, irmãos? Porque do Senhor é a guerra. Uma guerra é formada de batalhas. Os judeus antigamente, eles lutavam desde a manhã, certo? O pôr do sol, quando o sol nascia, até o pôr do sol. Eles batalhavam. Visto porque Josué falou: detenha-te sol no vale de Ajalon. Porque vocês sabem que aquele dia Josué estava em batalha. E Josué queria terminar a batalha naquele dia. Então, dada a batalha, o primeiro dia, né, os mortos que ele estava, cada lado pegava os seus mortos. Então, no outro dia, pela manhã, iniciava-se uma outra batalha. Então, uma guerra, ela pode perdurar até um ano, irmão, porque é formado de várias batalhas. O crente, ele pode até perder uma batalha ou duas batalhas, mas não a guerra. Porque a Bíblia diz que do Senhor é a guerra. E nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja não é vossa, senão minha, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus! Jesus, ele foi mostrar, nesse segundo tópico, que ele é o Senhor dos Exércitos. Aleluia! E quando o vento soprava, irmão, Jesus caminhava, o vento se aquietou. O mar fala da multidão, irmãos. O mar fala da multidão. E a Bíblia diz que o mar combatia contra o barco. Aleluia. O que me lembra isso na Bíblia? Bom, eu quero lembrar aqui dois personagens. O porquê do tempo. Eu quero lembrar do cego Bartimeu. Quando clamava a Jesus, a multidão repreendia. A multidão combatia contra o cego Bartimeu. Glória a Jesus. Para que Jesus não atendesse o cego Bartimeu. O mar batendo contra o barco dos discípulos, irmão, está simbolizado multidões que muitas das vezes combate contra a sua fé, que muitas das vezes tenta alongar você de Jesus. Eu quero lembrar que um outro personagem, quem, pastor? Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era pequeno e procurava ver quem era Jesus, mas não podia porque era de pequena estatura e a multidão o impedia. Aleluia. A multidão o impedia. Glória a Jesus. Por último, irmãos, a Bíblia diz que Jesus queria passar-lhe a dianteira. Em algumas traduções está dizendo, e ele queria lhe passar adiante, diante deles. Ou em outras traduções, ele queria passar a dianteira. Ou seja, Jesus queria tomar a direção, glória a Jesus, do barco. Sabe por quê? Porque o barco estava ao léu e os discípulos não tinham domínio. O que eu aprendo aqui nesta manhã? Talvez aqui nesta manhã tem muitas pessoas, nesta quarta vigília em que você está vivendo. Tu está dizendo, pastor, estou sem direção. O vento está soprando na minha vida e eu estou daquela maneira, seja o que Deus quiser. Eu quero dizer aqui nesta noite, irmãos, aleluia, que nós temos um guia, mas não é aquele guia lá do centro, terreiro de Macumba, não. Jesus disse assim em João 8,12, eu sou a luz do mundo, aquele que segue-me nunca andará em treva, mas terás a luz da vida. Aleluia. Na quarta vigília, fala do momento final, irmão, aonde a igreja, o barco, a sua vida, está sendo açoitada pelo vento, está sendo combatido. Mas Jesus, ele vem para tomar a direção e tirar você, glória a Jesus, dessa situação. Eu quero profetizar aqui nesta manhã, que nesta quarta vigília em que você está vivendo, os demônios combatendo os ventos, as ondas combatendo, você cansado, com medo, sem direção, Jesus está tomando a dianteira.
Glória a Deus. E deixa eu dizer uma coisa. Depois que Jesus toma a dianteira, não existe demônios, não existe vento, não existe água, aleluia, que pode combater contra o Senhor dos Exércitos. Nesta manhã Ele está dizendo: meu filho, minha filha, eu estou tomando a direção da tua vida. Aleluia, marcha comigo, porque vou te levar ao local da vitória. Vou te levar, glória a Jesus, o local da vitória. E tu vais cantar do outro lado. Aqui está simbolizando, eu termino agora. Está simbolizando, aleluia, Jesus levando a igreja para Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus ali é uma ponte. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmão, preste atenção. Se não fosse Jesus ali naquele momento, os discípulos não conseguiriam chegar do outro lado em Genezaré. Se não for Jesus na nossa vida, nós não conseguiríamos chegar ao Pai. Aleluia. Jesus está tomando a tua vida, está tomando a igreja nesse momento final. Nesse momento final. Aleluia. E está te levando ao local da vitória. Sabia que a Bíblia diz que nos últimos dias, no momento final, na quarta vigília, haveria uma grande batalha. O apóstolo Paulo diz assim que nos últimos dias apostataria alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Aleluia. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muito haveria de esfriar. Ou seja, nos últimos dias ia acontecer vários fatos na igreja. Mas aí vem Deus e diz: mas também nos últimos dias derramarei abundantemente. Oh, glória a Deus, aleluia. Do meu espírito sobre toda a carne. Pastor, por que Jesus está dizendo que seria no momento final, nos últimos dias? Porque a igreja que Jesus vem buscar e levar ao Pai é uma igreja que tem azeite, glória a Jesus, nas suas candeias. É uma igreja poderosa, é uma igreja que está preparada. Ainda que Satanás queira desviar, balançar essa igreja, mas a cabeça dessa igreja é Jesus. É Ele que pensa por nós, é Ele que tem estratégia por nós. E nós, cheios de azeite, cheios do Espírito Santo, aleluia, nós vamos dizer: ó morte, onde está o teu agrilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Nós vamos cantar o hino da vitória, aleluia, porque Jesus tomou a dianteira e nos guiou com segurança e nos conduzirá ao Pai. Quem acredita, levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia, levanta a tua mão, irmãos. Jesus nesta manhã está tomando a direção da tua vida. Eu quero que você creia nesta palavra, porque esta palavra é uma palavra profética. A partir desse momento eu determino a direção da tua vida. Deus te guia o caminho certo, tu não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia, nada vai conseguir impedir o que Deus vai fazer na tua vida esta manhã. Aleluia, receba nesta manhã, glória a Jesus, a tua vitória. Tu chegará ao local da vitória. Oramando rabacaxaramanda calamandaraia. Sinta a presença dele, aleluia, chegando no teu barco. Sinta a presença dele entrando no teu barco. Aleluia, sinta os demônios se afugentando, estão correndo. Olha o mar que está se acalmando. Olha o vento desesperado também se aquietando. Sinta a presença dele nesta manhã. Tu não estás sozinho. Ele é o quarto homem da fornalha, está contigo nesta fornalha. Porque quando meu pai e a minha mãe me abandonar, diz Jesus, o Senhor me recolherá. Tu não estás sozinho, Ele está contigo. Ele está atravessando o teu barco. Oh glória, Ele não se esqueceu de você. Uramanto Kamaná. Sinta, receba a presença dele nesta manhã. Receba a presença dele. Aleluia, sinta ele na tua vida. Oh, sinta ele na tua vida esta manhã. Glória a Deus, aleluia. Sinta ele guiando o teu barco. Sinta ele guiando a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, receba nesta manhã a presença dele. Sinta o calor da presença dele esta manhã. Glória a Deus. Deus está mandando dizer para essa moça aqui, ó. Levanta a mão, moça. Deus está mandando eu falar para você. Aguardar só mais um pouco de tempo. Por quê? Eu estou vendo teu coração muito ansiosa. Aleluia, você quer que acontece logo
me diz o Senhor. Teu coração eu vi angustiado, eu via lágrimas que foram derramadas, aleluia, perante o Senhor. Teu coração está ferido, me diz o Espírito Santo de Deus. E Deus está mandando eu dizer para você, aleluia, aguardar só mais um pouco de tempo. Porque Jesus, ele vai trabalhar nesta causa. Jesus vai provar para você, ele vai quebrar todas as dúvidas que o diabo tem tentado colocar no teu coração. Aleluia, e ele vai manifestar que ele é Deus na sua vida. Ele está trabalhando na sua vida sentimental, moça. Trabalhando na tua vida sentimental. Porque há guerra nessa área da sua vida. Deus está me dizendo. Há guerra nessa área e essa área está te fazendo sofrer. Aleluia. Mas Jesus está mandando dizer que ele toma o teu barco por mão. E você vai ver o movimento dele na tua vida. Quem pode dizer glória a Deus? Aquela moça ali, ó, levanta a mão também. Você. Desde o momento que eu estou assentado no altar, eu olho para essa moça, eu estou vendo já está chorando, estou vendo teu coração aflito. Eu vejo no mundo espiritual, eu vejo você questionando com Deus. Deus fala comigo que você está passando uma provação, e essa provação também está atingindo a sua vida espiritual. Aleluia, desânimo. Glória a Jesus, questionamento com Deus. Sabe o que Deus está me mostrando, moço? Deus está entregando a resposta para você hoje. Porque você estava batendo. A Bíblia diz que aquele que bate se abre. Você estava pedindo uma resposta da parte de Deus. E eu vejo Deus respondendo, porque essa porta que está abrindo é Deus te atendendo. Manda dizer o Espírito Santo de Deus. Deus me diz que você foi mal compreendida. Me diz o Espírito Santo de Deus. Deus me diz que você foi mal compreendida. E Deus está mandando dizer para você nesta manhã que Ele está trazendo a resposta que tanto você pedia a Deus. Deus está queimando essa dor de cabeça. Essa dor de cabeça, Deus me diz, aleluia, que é seta. Deus está te levantando e te colocando de pé, porque você tem estado desanimado. Quem diz glória a Deus? Essa criança no colo da mãe aqui, ó. Deus está agindo na vida dessa criança. Deus está repreendendo enfermidade. Eu vejo o inimigo lutando contra a saúde dessa criança. Aleluia, para colocar enfermidade. Quando eu bato o olho na senhora, se não for para falar, pastor, isso aí não é. Quando eu bato o olho na senhora, eu estou vendo teu coração aflito também. Eu estou vendo teu coração preocupado, angustiado. Por quê? Aleluia, por causa de luta que a senhora tem passado, e não é fora de casa não, é dentro de casa mesmo, Deus está me dizendo. Tem passado luta dentro de casa. E preocupação com uma criança. Porque Deus me diz que o inimigo tem lutado para atingir a saúde desta criança. Eu vejo a senhora preocupada, eu vejo a senhora angustiada. E Deus me diz que a senhora tem chorado até por causa disso. Sabe o que Jesus me mostra, senhora? Deus me mostra um homem grande. Aleluia. Grande, alto, forte. Glória a Jesus entrando na porta da tua casa. Deus diz assim que está enviando o anjo. Glória a Jesus dentro da tua casa. Olha o que Deus está me dizendo aqui, ó. Olha o que, já está chorando. Olha o que Deus está me dizendo. Eu vi a senhora com insônia, perdendo noite de sono. Deus está me dizendo. E Deus diz assim, sabe o que Deus está me mostrando mais? O cabelo da sua cabeça. Deus está firmando o cabelo da sua cabeça, porque eu vi ele se soltando. Eu vi ele caindo. Deus entra na tua casa hoje e dá uma ordem dentro da tua casa. Deus está trazendo paz para o teu coração. Aleluia, Deus está cessando a afronta do inimigo na tua casa. Quem acredita, levante a mão e dá glória a Deus. Esse Deus é poderoso, sim ou não? Aqui tem uma pessoa aqui que Deus está me falando que você foi ferida. Como assim, pastor? O diabo usou alguém, te afrontou, te feriu. E você se decepcionou. Mas só que, irmão, a última palavra que permanece na tua vida não é de quem te afrontou, te falou, etc. É a de Deus. Deus me disse que você foi humilhado, que você passou por uma afronta, que alguém falou palavra que te entristeceu. Mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Deus está mandando dizer para você, moça, aleluia, que as tuas lágrimas foi colhida, glória a Jesus, diante de Deus. Olha que mistério. As tuas lágrimas é colocado dentro de uma coifa. E aquela coifa, aquilo é uma balança. Eu vejo suas lágrimas sendo pesadas. Há uma balança e tem um relógio, um ponteiro. Está entendendo? O que simboliza isso? Deus, ele tem provado a tua sinceridade. Tuas lágrimas têm derramado. E Deus, ele tem provado a tua sinceridade. Me diz o Espírito Santo de Deus. Deus me diz que você tem passado luta por causa de alguém. Me diz o Espírito Santo de Deus.
O teu coração tem se decepcionado por causa de alguém. Mas Jesus, ele tem te provado e ele vai te aprovar. Receba o milagre de Deus em nome de Jesus. Irmão, vou ser bem rápido aqui por causa do horário. Essa senhora de óculos aqui, ó, levanta a mão. Deus está mandando dizer para a senhora que está dando saúde para a senhora. Deus está tocando na coluna da senhora, porque Deus me diz que a senhora sente problema de coluna. Sente ou não sente, senhora? Sente. Deus está tirando a dor nas pernas da senhora também. Deus está tirando a dor nas suas pernas, Deus manda dizer. Deus está tirando a dor e a zonzura da cabeça. Mas a senhora tem passado uma luta na tua família. Tem alguém da senhora que a senhora está muito preocupada. Tem te dado uma senhora, tem orado muito e pedido a Deus por essa pessoa. Essa pessoa não é pessoa velha, é pessoa ainda jovem. Me diz o Senhor, Deus tem ouvido a tua oração. Confirma isso ou não? Receba o milagre no nome do Senhor Jesus. Aquela moça ali, vou ser rápido. Essa moça de rosa. Deus está, essa aqui, ó. Deus está, fica a mão levantada, moça. Isso. Deus está cessando o vento da sua vida. Deus manda dizer que viu as tuas lágrimas. Deus trabalhando dentro da sua casa, no teu lar, na tua vida sentimental. Aleluia. O diabo tem estado com uma fúria muito grande para colocar atrito na tua área sentimental. Colocar atrito. Eu vejo você passando uma grande luta dentro da sua casa. Você tem falado, Deus, eu não suporto mais a situação. Toma uma direção na minha vida, na tua área sentimental. Deus está mandando dizer para você que estende as mãos. Deus está tocando na parte de baixo da tua barriga. Deus está te contemplando esta manhã. Receba o milagre no nome do Senhor Jesus. Essa senhora aqui, levanta a mão rapidamente. Você, uma senhora. Deus está mandando dizer para a senhora que está enxugando as suas lágrimas. Também vi a senhora chorando por causa de alguém do sexo masculino. Pastor, eu vou chorar? Não. Tem chorado, tem orado, está preocupado. Deus está trabalhando, Deus está queimando a dor de cabeça. Receba o milagre. Aquela moça ali, ó, a loira ali, levanta a mão. Deus manda dizer para a senhora que Ele tem visto as tuas lágrimas. Eu vejo a senhora pagando um preço em oração e lágrima, também por causa de alguém do sexo masculino. A senhora tem, como diz o ditado, só a senhora e Deus sabe o que a senhora vem passando. Isso tem te atacado fortes dores de cabeça, preocupação, às vezes te rouba o sono. Eu vejo o Senhor estendendo as mãos sobre a tua vida. É um mistério que eu estou vendo aqui agora. Deus fará uma mudança. Glória a Jesus nessa situação. Olha que mistério, eu estou vendo mais. Deus me mostra uma serpente. E essa serpente eu vejo ela bicando a senhora. Todos nós sabemos que serpente, antiga serpente é o diabo. Mas isso fala de falsidade. Essa serpente bicando pelas costas, isso fala de falsidade. O diabo tem usado de engano, de falsidade para te entristecer, usando pessoas próximas. Jesus manda dizer que te dá vitória. A vitória da senhora também, acerca da pessoa que a senhora está orando e pagando preço. Eu vejo muito próximo. O ponteiro está muito próximo de topar 12 horas. Deus vai te dar vitória. Quem diz glória a Deus? Está dentro do meu horário. Essa moça aqui, ó, ao lado desse rapaz de óculos. Você. Sua marido e mulher, certo? Deus está mandando dizer para a senhora. Eu não sei se a senhora, se você já tem. Se tem, também não tem problema. O que o senhor vê? Eu estou vendo um fruto. Aleluia. Eu estou vendo um fruto. Eu estou vendo um bebê. Glória a Jesus nos teus braços. Deus tem promessa de um fruto. Aleluia para a senhora, me diz o Espírito Santo. Deus me diz que Deus provou. Deus provou a fé da senhora. Não que vai. Mas a senhora passou por uma aprovação. Deus me diz que Ele provou a fé da senhora. Mas foi aprovado. Deus está trazendo vitória para dentro do teu lar. Vai te dar um fruto para alegrar o teu coração. Eu estou terminando, irmão. Aquela senhora de óculos lá, assim, ó. Isso. Eu vi alguém te apunhalando pelas costas. Tchap, 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 tchap. O que é isso, pastor? Falsidade. E a senhora sabe muito bem disso, porque eu olhei e vi a senhora chorando. Triste com a situação. Porque alguém usou de falsidade, te apunhalou pelas costas. Deus julga a tua causa. Deus está tirando a dor na coluna também. Amém, irmãos? O tempo não dá mais. Dá uma salva de palmas bem alegre para Jesus.